Olá! Hoje nós vamos conversar sobre o ensino de português como língua estrangeira. E o assunto de hoje será por que eu devo falar a língua do meu aluno. Eu defendo a ideia de que nós precisamos conhecer a língua do nosso aluno e neste vídeo eu vou explicar por quê. Se você já deu aulas em escolas, a escola normalmente ela tem todo o contato com o aluno, ela que aborda o aluno, que traz o aluno até a escola. Então é a escola que vai passar o preço para o aluno vai pagar a escola. Então a escola vai se ocupar de tudo isso, vai fazer tudo isso. Então o professor dentro da escola, ele muitas vezes não precisa entrar em contato com o aluno. Então dentro da escola pode funcionar uma aula na qual o professor não conhece a língua do aluno. Isso acontece muito em intercâmbio, Porque muitas vezes eu conheço pessoas que foram estudar em outros países e lá nesse país o professor não conhecia a língua dos alunos, Porque geralmente, vamos supor que você faça um intercâmbio na Inglaterra e o professor, ele fala inglês. Pode ser que ele fale algum idioma, mas com certeza, certamente, ele não falará a língua de todos os alunos que ele terá. Ele terá alunos da Grécia, da Índia, da China, do Japão, do Brasil, da Argentina, do Uruguai, enfim, nós vamos da Espanha, da Itália. Então ele vai ter tanto aluno de tanta nacionalidade que geralmente ele não vai falar. Certamente ele não vai falar a língua de todos os alunos. Mas o aluno ele vai pagar a escola. Toda essa questão ele vai fazer com a escola. O professor entra e ele vai ter um método, que é um método no qual ele não vai falar a língua do aluno, ele vai usar imagens, mímicas, enfim. Mesmo assim, na minha opinião, porque cada um tem a sua opinião, eu acredito que é preciso ter um meio termo. Eu já trabalhei em escolas nas quais o método era de tradução. Também já trabalhei em escolas nas quais nós não poderíamos traduzir nunca nenhuma palavra. E eu não gostei tanto nem de um extremo e nem de outro. Eu prefiro não usar a tradução, se for para eu escolher. Mas realmente o que eu prefiro mesmo é um meio termo. Nas minhas aulas eu não uso a tradução, eu dou aulas sem traduzir, mas se o aluno precisa, eu traduzo uma palavra ou outra, ou até uma frase. Por quê? Porque eu acho que o mais importante é que o aluno aprenda. O mais importante é o aluno. Então, se o aluno precisa de um socorro, por que não fazer isso? Porque às vezes você não traduz e o aluno passa anos com uma dúvida que é extremamente simples. Então, eu sou a favor de um meio termo. Eu sou a favor de não dar aulas com tradução, mas numa emergência, sim, de vez em quando, algumas vezes, dar esse apoio para o aluno. Para isso, você precisa conhecer a língua do aluno. Agora, na realidade das aulas online, das aulas particulares, então você precisa conhecer a língua do aluno, porque veja bem, então, por exemplo, eu tenho um aluno italiano que estuda francês comigo. Quando eu entrei em contato pela primeira vez com esse aluno, ele não falava nada de francês. Então, eu precisei mandar um e-mail em italiano, conversar com ele, passar o valor da aula em italiano, explicar como a aula funcionava em italiano, dar uma aula demonstrativa, um pedacinho da aula, mas conversar. Quando você dá uma aula demonstrativa, você conversa um pouco com o seu aluno em italiano, tudo em italiano. Então, se eu não soubesse italiano, eu falo italiano também. Se eu não falasse, como eu conseguiria me comunicar com esse aluno? Seria impossível entrar em contato com esse aluno e fazer tudo isso se eu não falasse italiano. O que eu ia fazer? Eu ia pagar alguém para fazer tudo isso para mim? Não ia compensar, Não iria compensar o preço que eu cobro pela aula. E durante a aula, eu dou a aula em francês. A aula é 100% praticamente em francês, mas de vez em quando eu preciso traduzir uma palavra ou outra, explicar alguma coisa. Eu faço comentários, assim, eu comparo a gramática do francês com a gramática do italiano, que é bem parecida. Então, tudo isso é possível quando você conhece a língua do aluno. Quando você não conhece, isso não é possível. Então, fica difícil. Como você vai entrar em contato com o aluno, não é mesmo? Então, as aulas online, quando você trabalha com aulas online e que você é
um empreendedor, uma empreendedora, você não trabalha para outra pessoa, você precisa conhecer a língua do seu aluno porque você não tem uma escola por trás que vai fazer todo esse contato. E é claro que tem as suas vantagens, não é mesmo? Porque você vai cobrar o valor que você quiser, você vai ganhar muito mais. E você vai poder escolher o livro que você quiser, tudo que você quiser, será do seu jeito. O professor, por exemplo, se você é professor de inglês, professora de inglês, e você quer dar aulas, e você também conhece a língua portuguesa, ou porque você já estudou o português, que é preciso estudar, não basta ser brasileiro, é preciso estudar. Você pode estudar, você pode pegar livros, você pode fazer uma boa revisão, você pode estudar o idioma com mais profundidade. E se você quer dar aulas de português para estrangeiros, você pode dar aulas para pessoas de língua inglesa, já que você também conhece inglês. E você não precisa dar aulas só para pessoas, por exemplo, dos Estados Unidos ou da Inglaterra. Você tem Inglaterra, Estados Unidos, Austrália, Canadá e muitos outros países cuja língua é o inglês. E se você é professor de português, professora de português, e você quer dar aulas para estrangeiros e você não conhece outro idioma, comece a estudar, invista nisso. Você não precisa ter um conhecimento tão profundo. Quanto mais você conhece a língua do seu aluno, melhor é. Mas se você tiver um nível intermediário alto, assim você já consegue começar a dar as aulas, porque você já tem uma noção da língua dele, você já consegue se comunicar. O aluno não vai exigir, não vai imaginar que você fale perfeitamente a língua dele, porque não é a língua dele que você está ensinando, mas que você tem uma boa comunicação. Depois você vai aperfeiçoando. Eu tive somente uma aluna cuja língua eu não conhecia. Uma aluna holandesa. Mas por que deu certo? Por 2 motivos. Primeiro, porque ela já tinha conhecimento de português, ela já falava português, ela queria melhorar. E também porque ela falava muito bem inglês. Ela falava tão bem inglês praticamente era a língua dela. Ela falava muito bem inglês, muito bem holandês também. Mas por ela ter esse conhecimento muito grande do inglês, eu conseguia dar a aula e dar o suporte em inglês para ela. Mas não é todo o caso assim. Então, como ela tinha um conhecimento muito grande do inglês, então eu pude dar todas as informações em inglês, explicar em inglês, nós entrávamos em contato, porque às vezes o aluno, quando ele está ainda no básico, quando você tem que entrar em contato com ele, ou porque uma aula tem que ser cancelada, ou porque aconteceu algum imprevisto, você precisa conhecer a língua dele, porque muitas vezes ele pode se confundir se você mandar um e-mail na língua que ele está estudando ainda. Então, para ela, eu dava o suporte em inglês. Muitas vezes o professor pode pensar, a professora pode pensar, puxa, mas eu vou ter que estudar um outro idioma, vou ter que demorar anos para começar a fazer isso. Não precisam ser anos, Se você se empenhar, você estuda, você aprende um pouco mais rápido, porque você não precisa ter um conhecimento extremamente profundo do idioma dele. Você precisa se comunicar, conseguir mandar um e-mail, Eu muitas vezes preparo professores para isso, porque eu dou aulas de francês e se o professor quiser se preparar para dar aulas para pessoas de língua francesa, eu faço aí um curso mais específico para esse professor, para esse objetivo. Se é o seu caso, você pode entrar em contato comigo. E você pode também dar aulas de um idioma estrangeiro para um aluno estrangeiro, Eu vou dar um exemplo. O exemplo é esse meu aluno italiano, que eu dou aulas para ele de francês e não de português, mas eu já dei aulas de português para muitos estrangeiros e de francês também. Você também precisa conhecer a língua do aluno para fazer a divulgação. Tanto divulgação em plataformas internacionais, eu usei por muito tempo essas plataformas e consegui alunos em vários países. Mas hoje em dia, o que eu aconselho mais é usar as redes sociais. E como você vai fazer? Por exemplo, se você vai criar um perfil no Instagram para atrair alunos estrangeiros. Se você quer atrair alunos de língua espanhola, você precisa fazer tudo na língua espanhola. Por quê?
Ou a pessoa que fala espanhol, seja da América Latina, da Espanha, ela não vai procurar aulas de português em português. Ela não vai procurar assim, aulas de português, porque ela não fala português. Né? Se ela está procurando aprender é porque ela não fala. Ela vai procurar como classes, né, que é em espanhol. Ela vai procurar em espanhol o termo, né, a aula que ela quer. E assim os alunos também de língua inglesa, eles vão procurar em inglês. Então, a abordagem tem que ser na língua do aluno. Então, você vai criar o perfil em qualquer rede social na língua desse aluno. E você vai comentar, assim como eu faço no meu canal do YouTube de francês. Como é um canal voltado para o Brasil, eu explico as coisas em português, eu falo um pouco em português com os alunos, né? Alguns vídeos eu fiz todo em francês, alguns vídeos eu explico em português, porque ele é voltado para o Brasil. Se eu fosse criar um canal para italianos, eu teria que falar em italiano nesse canal, assim com todas as redes sociais. Então, para atrair os alunos, primeiro você faz uma pesquisa para saber qual é a rede social mais usada no país. E aí você, por exemplo, se você detectar que é o Instagram, você vai fazer um perfil na língua do seu aluno e você vai colocar conteúdos explicando português ou explicando inglês, mas na língua do seu aluno, para aquele aluno. Então é por isso que é importante conhecer a língua do aluno. Eu aguardo os comentários de vocês aqui embaixo, se você já deu aulas de português, se você não deu, e se você conhece outros idiomas, qual é o seu público. Até o próximo vídeo!